Na festa da família, meus pais disseram: "O que você está fazendo aqui? Você não foi convidada." As palavras ainda ecoam na minha mente como se fossem navalhas, cortando o pouco de dignidade que restava em mim. Eu estava parada, na entrada do salão iluminado em Santa Bárbara, cercada de flores caras, cristais cintilando e música alta menos, e ainda assim, tudo que eu conseguia ouvir era a rejeição fria daquelas duas pessoas que deveriam me amar incondicionalmente. Senti meu rosto queimar, não só de vergonha, mas de incredulidade. Eu, a filha que sempre segurou as pontas, que nunca faltou em um compromisso, que cuidou das contas da família quando ninguém mais se importava, eu não estava convidada para o próprio aniversário de casamento dos meus pais. Os convidados ao redor começaram a cochichar, desviando os olhos como se testemunhassem um acidente impossível de ignorar. Minha irmã, Hallie, estava radiante ao lado deles, sorrindo como se tivesse finalmente vencido uma guerra silenciosa. E talvez tivesse pelo menos até aquele momento. Meu primeiro instinto foi dar meia volta e ir embora, engolir o orgulho, esconder a ferida e deixar que mais uma vez eles me apagassem. Mas algo dentro de mim se recusou. A humilhação queimava forte demais, transformando-se em algo mais sombrio. Uma fúria fria, calculada, porque eu sabia exatamente o que estava acontecendo por trás daquela fachada perfeita de família unida. Festa luxuosa e sorrisos ensaiados. Eu carregava comigo segredos que poderiam destruir não apenas a noite, mas toda a ilusão que eles cultivaram por anos. Enquanto meu pai me olhava como se eu fosse uma intrusa indesejada, e minha mãe me virava as costas. Eu tomei minha decisão. Não seria eu a sair envergonhada daquela festa. Não naquela noite. Afinal, eles ainda não tinham ideia de que, antes que o último brinde fosse feito, toda a verdade viria à tona menos. E eu seria responsável por arrancar as máscaras de cada um deles. Desde que consigo me lembrar, houve uma linha invisível, dividindo a nossa casa em duas partes. O lado de Hallie e o meu. Ela era a estrela, a filha dos sorrisos fáceis, dos cabelos loiros impecáveis, e da capacidade de encantar qualquer um, com meia dúzia de palavras doces. Eu era a responsável, a que se preocupava com boletos, horários e responsabilidades que ninguém mais queria assumir. Na infância, isso já ficava claro. Se Hallie tirava uma nota mediana na escola, meus pais celebravam como se fosse um prêmio Nobel. Quando eu aparecia com um boletim impecável, cheio de notas altas, eles mal erguiam os olhos da televisão. "É o mínimo que esperamos de você", gritando, diziam, sem imaginar o quanto aquilo me ferida. Eu não queria ser o mínimo, eu queria ser vista. Lembro de um Natal em que pedi uma bicicleta simples. Não era nada demais, apenas queria algo que me desse a sensação de liberdade. Hallie, por sua vez, queria um piano caríssimo. Adivinhe qual dos desejos foi realizado? O piano ainda ocupa espaço na sala dos meus pais até hoje, ironicamente. Um monumento à inutilidade, já que Hallie nunca aprendeu a tocar mais do que uma melodia infantil. Com o tempo, aceitei que para eles, eu era a filha funcional, aquela em quem se podia confiar. Se precisassem de alguém para pagar uma conta atrasada, eu estava lá. Se precisassem de alguém para organizar documentos ou lidar com advogados, eu resolvia. Hallie, por outro lado, era poupada de qualquer responsabilidade. Ela é tão criativa, tão especial, minha mãe repetia como um mantra, enquanto eu apagava incêndios da vida prática. Quando meu pai teve um problema de saúde, e os negócios da família quase foram à falência, fui eu quem passou noites em claro revisando contratos, renegociando dívidas, cuidando de cada detalhe financeiro. Eu tinha apenas 23 anos, mas já carregava o peso de uma mulher de 50. E ainda assim, quando as coisas se estabilizaram, o discurso da família foi o mesmo. Graças a Deus, Hallie estava ao nosso lado, trazendo alegria nesses tempos difíceis. Alegria, ela passava os dias em festas, enquanto eu assinava papéis que sequer entendia completamente. Essa diferença não era apenas dolorosa, menos era um lembrete constante de que, para os meus pais, amor sempre foi sinônimo de aparência. Eles precisavam de alguém para sustentar
a estrutura invisível, e eu era essa pessoa. Mas o palco, as luzes, os aplausos, esses eram todos reservados para Halle. Eu aprendi cedo a não esperar a gratidão. No entanto, a cada ano que passava, a ferida se abria mais fundo, até que chegou o momento em que descobri algo que mudaria tudo. A estrela da família não brilhava por mérito próprio. Seu brilho era roubado, às minhas custas, e às custas de todos que acreditavam naquela farsa. Tudo começou com um detalhe pequeno, quase insignificante, mas que não me passou despercebido. Eu estava revisando os extratos bancários da empresa da família, menos como sempre fazia. Porque meus pais jamais tiveram paciência ou disciplina para lidar com números. Quando notei uma transferência estranha, o valor não era exorbitante, mas destoava do padrão. Uma saída para uma conta desconhecida, sem justificativa, no fluxo de despesas. No início, pensei que pudesse ser um erro contábil, algo que facilmente se explicaria, mas à medida que deslizava os olhos pelas páginas e páginas de movimentações, percebi que não era um caso isolado. Existiam várias transferências repetidas direcionadas a nomes diferentes, mas todas com a mesma origem, o dinheiro do negócio que sustentava nossa família. Meu coração acelerou, senti um nó no estômago, como se a qualquer momento fosse vomitar. Peguei um caderno e comecei a anotar cada valor, cada data, cada destino. O que emergiu diante de mim foi um padrão assustador. Em 2 anos, centenas de milhares de dólares haviam sido drenados discretamente. E então, como se o destino tivesse decidido arrancar a venda dos meus olhos de uma vez, encontrei a prova irrefutável. Uma das transferências estava vinculada diretamente ao cartão de crédito de Halle. No extrato seguinte, Law Stevan Woods, registros, reservas, em hotéis 5 estrelas, passagens de avião, em primeira classe, compras em boutiques de luxo em Milão e Paris, viagens que ela ostentava em suas redes sociais, sempre acompanhadas de legendas inspiradoras, como se fosse uma mulher independente, conquistando o mundo com seu trabalho de influencer. Naquele instante, a máscara caiu. A estrela da família, a filha perfeita, não era nada além de uma ladra elegante. Ela havia roubado do próprio sangue para sustentar sua vida de aparências. A revolta tomou conta de mim. Eu tremia, não apenas de raiva, mas de decepção. Era como se todas as vezes em que fui silenciada, ignorada ou diminuída pelos meus pais, ganhassem um novo peso. Eles haviam colocado Halle em um pedestal, e ela, em troca, os apunhalava pelas costas. Mas logo a fúria deu lugar a outro sentimento, ainda mais doloroso. Dúvida, o que eu deveria fazer com aquelas informações. Parte de mim queria correr até meus pais naquele exato instante, esfregar os papéis na cara deles e gritar: "Vejam, esta é a filha que vocês tanto idolatram." Mas a outra parte hesitava. Eu sabia como eles reagiriam. A negação seria imediata. Irmãs brigam, diriam. "Você está com inveja de Halle", acrescentariam. E havia também um medo do impacto. Se eu revelasse a verdade de forma abrupta, o negócio da família poderia ruir. Meus pais poderiam perder tudo. Eu tinha nas mãos não apenas um segredo sujo, mas uma bomba capaz de destruir nossa reputação, nosso sustento, nossa história. Passei noites em claro, encarando aqueles papéis, relendo cada número como se buscasse outra interpretação, uma saída menos cruel. Mas não havia engano, não havia explicação. Inocente. Halle havia roubado, consciente e deliberadamente. No fundo, eu já sabia a resposta. Guardar aquele segredo significava permitir que ela continuasse a viver às minhas custas, às custas de todos. Denunciá-la significava ser a responsável por arrancar a máscara que meus pais tanto se recusavam a ver cair. Foi nessa encruzilhada que uma nova Gretchen começou a nascer. Uma que não estava mais disposta a ser invisível. Uma que aprenderia a transformar a dor em arma. E eu já sabia onde e quando essa verdade viria à tona. Na festa em que Halle finalmente acreditava ter vencido a guerra. Quando meus pais anunciaram que fariam uma grande festa para celebrar seus 30 anos de casamento. Eu não fiquei surpresa.
Eles sempre gostaram de impressionar a comunidade de Santa Bárbara, como se nossa família fosse um retrato perfeito de estabilidade e elegância. O que me chocou não foi o evento em si, mas o tamanho do investimento. Uma celebração digna de revista, com buffet caríssimo, salão reservado no hotel mais luxuoso da região e até uma banda contratada de Los Angeles. Eu não precisei de muito tempo para entender a origem de todo aquele dinheiro. Cada flor importada, cada garrafa de champanhe francês, cada detalhe exagerado tinha sido financiado não pelo esforço honesto da família, mas pelos desvios silenciosos de Hallie. Era como se a festa fosse na verdade um monumento erguido sobre o roubo. Hallie, claro, estava no centro de tudo. Assumia o papel de organizadora perfeita, posando para fotos enquanto supervisionava a decoração, como se fosse a mente brilhante por trás da celebração. Meus pais a elogiavam sem parar, encantados com sua dedicação. Ela nasceu para isso, dizia minha mãe, com orgulho. Eu ao lado, observava, em silêncio, engolindo a revolta como veneno. Várias vezes considerei confrontá-la, in particular. Cheguei a ensaiar as palavras, mostrar os extratos, expor cada prova, obrigá-la a encarar as próprias mentiras. Mas toda vez que me imaginava fazendo isso, sentia o mesmo peso de sempre. A certeza de que meus pais escolheriam acreditar nela. Sempre acreditaram. Para eles, Hallie era luz. Eu, apenas sombra. Foi então que percebi, se eu quisesse realmente ser ouvida, não poderia sussurrar no escuro. Precisava de um palco, precisava de testemunhas. E, ironicamente, Hallie havia me dado a oportunidade perfeita. Enquanto ela sorria para os fornecedores e se exibia nas redes sociais, como a anfitriã exemplar. Eu preparava meu próprio espetáculo. Guardei cópias de todos os extratos, documentos e registros bancários. Organizei as provas em uma pasta, com cada detalhe catalogado. Não havia espaço para dúvidas ou desculpas. O momento ideal seria a festa. Diante do amigos, parentes e da comunidade inteira, a verdade viria. A tona seria o golpe mais duro. No auge da sua arrogância, Holly seria desmascarada. Não vou negar, havia medo dentro de mim. A ideia de enfrentar meus pais, de ver o choque em seus olhos, me fazia tremer. Mas ao mesmo tempo havia uma calma estranha, como se, finalmente, eu tivesse encontrado minha voz, enquanto todos celebravam a união e o amor eterno de um casal que mal percebia as rachaduras da própria casa. Eu apenas esperava. O brinde viria, os aplausos encheriam o salão, e então seria a minha vez. Eu não sairia daquela festa como a filha excluída. Eu sairia como a mulher que arrancou as máscaras de uma família inteira. O salão do hotel em Santa Bárbara parecia um cenário de filme. Lustres de cristal refletiam a luz dourada sobre mesas impecavelmente decoradas. Arranjos de flores importadas preenchiam o ar com perfume adocicado e, ao fundo, a orquestra afinava os instrumentos para a grande noite. Cada detalhe gritava luxo, ostentação e mentira. Cheguei sozinha, usando um vestido simples, mas elegante. Não precisava de brilhos artificiais menos meu poder. Estava guardado em uma pasta discreta, dentro da minha bolsa. Caminhei até a entrada, sentindo o coração acelerar com cada passo. Eu não sabia exatamente o que me esperava, mas estava preparada para qualquer coisa. Ou pelo menos achava que estava. Quando meus pais me viram, a reação foi imediata. Minha mãe, com um sorriso congelado pela maquiagem pesada, empalideceu. Meu pai, ao lado dela, franziu a testa com desaprovação. E, como se fosse um golpe ensaiado, as palavras vieram rápidas, duras, sem espaço para dúvida. O que você está fazendo aqui? Você não foi convidada. O salão inteiro pareceu silenciar por um instante. As pessoas ao redor, em seus trajes de gala, desviaram os olhares, mas era impossível não notar o constrangimento que se espalhava pelo ar. Eu senti o chão desaparecer sob meus pés. Meu rosto queimava. Minhas mãos tremiam. Era como se toda a minha vida tivesse sido reduzida àquele momento. A filha rejeitada, a invisível, a indesejada. Eu pensei em sair,
Pensei em virar as costas e deixar que eles comemorassem sua farsa sem a minha presença. Por um segundo, quase cedi. Mas então, meus olhos encontraram Hallie. Ela estava radiante, vestida como se fosse a própria noiva, naquela celebração que não lhe pertencia. Seus lábios se curvaram em um sorriso triunfante, o tipo de sorriso que dizia sem palavras: eu ganhei. Foi nesse instante que a dor se transformou. O nó na garganta se desfez, e no lugar da vergonha, surgiu algo mais frio, mais afiado, uma força que eu nunca tinha sentido antes. Respirei fundo, ergui o queixo, e em vez de recuar, dei um passo à frente. Se eu não fui convidada, então por que vocês têm tanto medo da minha presença? Perguntei, com a voz firme, ainda que meu coração martelasse no peito. Meus pais se entreolharam, desconfortáveis. Alguns convidados fingiram não ouvir, outros ficaram atentos, curiosos. Eu sabia que estava atravessando uma linha da qual não poderia mais voltar, mas era exatamente isso que eu queria, enquanto caminhava para dentro do salão, ignorando a tentativa frustrada de meu pai de me barrar. Senti uma energia nova percorrer meu corpo. Não era mais a menina que aceitava humilhações em silêncio. Não era mais a filha apagada pela sombra da irmã. Cada olhar de julgamento que recaía sobre mim era combustível. Cada sussurro atrás das mãos alheias alimentava minha determinação. Eu não havia vindo ali para ser espectadora. E eu havia vindo para ser a protagonista. A festa seguia, mas para mim, o tempo parecia suspenso. O som da orquestra, as taças tilintando, as risadas falsas, tudo soava distante, porque eu sabia que a noite não terminaria como eles planejaram. Eu não sairia daquela sala derrotada. Assistiria a cada brinde, cada discurso, cada mentira repetida. E no momento certo, revelaria a verdade. Naquela noite, quem iria brindar não seriam eles, seria eu. E o meu brinde seria feito com a queda de todos os que me humilharam. A festa avançava como se nada tivesse acontecido. Meus pais sorriam para todos. Hallie circulava pelo salão como uma rainha em seu próprio trono, e os convidados fingiam não perceber a tensão que ainda pairava desde a minha chegada, inesperada. Eu, por minha vez, sentava-me em silêncio, observando cada detalhe, cada gesto, cada olhar. A pasta dentro da minha bolsa parecia pesar toneladas, como se o destino inteiro daquela família estivesse comprimido em folhas de papel. Quando o garçom anunciou o momento do brinde, o salão se aquietou. Meu pai ergueu a taça de champanhe e, com a voz firme, começou a agradecer aos convidados por celebrarem com ele e minha mãe tantos anos de união e sucesso familiar. Hallie estava ao lado, sorridente, exibindo-se como a filha perfeita que tornara tudo possível. Foi nesse instante que me levantei. Minhas pernas tremiam, mas minha voz saiu clara. Antes de qualquer brinde, acho que todos aqui merecem saber a verdade. Um murmúrio atravessou o salão. Meu pai me lançou um olhar furioso. Gratem, não é hora para isso. Sente-se. Ao contrário, pai. Respondi, mantendo o tom firme. Esta é exatamente a hora. Abri a pasta e retirei os documentos. O som do papel se desfazendo no ar foi mais alto do que a própria orquestra. Caminhei até o centro do salão, sentindo todos os olhares grudados em mim. Vocês estão vendo esta festa maravilhosa? Perguntei, erguendo um dos extratos. As flores importadas, o champanhe francês, o salão luxuoso, tudo isso não foi pago com economia, nem com esforço. Foi pago com roubo. Os convidados se entreolharam, confusos. Hallie riu, tentando desarmar a situação. Roubo? Você está delirando, Gretchen. Deve estar com inveja porque não foi convidada. Mas eu a cortei, erguendo mais alto o papel. Roubo, sim. Feito por você, Hallie. Aqui estão as transferências da conta da empresa da família para sua conta pessoal. Aqui estão os registros dos cartões usados para bancar suas viagens e compras em Paris, Milão e Nova York. Cada centavo que deveria sustentar o negócio da nossa família foi gasto para alimentar a sua vida de mentira. Um silêncio pesado tomou conta do salão. O sorriso de Hallie vacilou por um segundo, mas ela logo retomou a pose.
Isso é absurdo. Documentos podem ser forjados. Você está tentando me destruir. Forjados? Responde. Então explique por que o mesmo valor que saiu da conta da empresa entrou, no mesmo dia, na sua. Explique as reservas de hotel em seu nome, os voos em primeira classe, os extratos que correspondem exatamente às suas postagens nas redes sociais. Vou exibir os frutos do seu trabalho, mas todos aqui sabem agora. Não passava de dinheiro roubado. Minha mãe se levantou, visivelmente nervosa. Pare com isso, Gretchen. Não estrague a noite. Olhei para ela com uma calma que me surpreendeu. A noite já está estragada, mãe. Não por mim, mas pela verdade que vocês se recusaram a enxergar por anos. Hallie perdeu a compostura. Afastou-se da mesa, os olhos faiscando de ódio. Você sempre quis me derrubar. Sempre teve inveja, porque eu brilho mais do que você. Não, Hallie, respirei fundo. Eu nunca quis o seu brilho. Eu só queria justiça. E então, revelei a virada que havia guardado como a lâmina final. E para que todos saibam, não basta dizer que vou cortar meu apoio. E eu já o cortei. Todos os credores foram avisados. Os fornecedores que ainda não receberam por esta festa já têm as provas em mãos. Se alguém aqui espera o pagamento que cobre da verdadeira responsável, um choque percorreu o salão. Convidados começaram a se levantar, alguns murmurando em indignação. Vi a florista trocar olhares com o dono do buffet, ambos claramente calculando os prejuízos. A imagem impecável de Hallie se despedaçava diante dos olhos de todos. Meus pais estavam em negação, paralisados, incapazes de reagir. Minha mãe chorava em silêncio. Meu pai tentava manter a postura, mas a vergonha era visível em sua expressão. Hallie, por sua vez, gritava, chamando-me de mentirosa, de traidora, mas suas palavras já não tinham efeito. O público não estava mais do lado dela. A festa, que começara como um espetáculo de grandeza e luxo, agora era um campo de ruínas. E eu estava no centro, não como vítima, mas como a voz que finalmente ninguém pôde ignorar. Ergui minha taça, não com champanhe, mas com água, e declarei: ao invés de brindar a mentira, brindemos a verdade, que nunca mais alguém aqui confunda aparência com caráter. E, pela primeira vez em muitos anos, senti que era eu quem tinha vencido. Os dias que se seguiram à festa foram como assistir a um castelo de cartas desmoronar diante de uma rajada de vento, e eu fui a testemunha menos e, ao mesmo tempo, a responsável por soprar esse vento. Primeiro vieram os fornecedores, o florista, o buffet, a banda, o hotel, todos exigindo pagamentos que nunca haviam sido feitos. Alguns já tinham acionado advogados, antes mesmo de a última vela da festa se apagar. As provas que entreguei não deixaram margem para dúvidas. Hallie era responsável. Meu telefone não parava de tocar com perguntas. Mas pela primeira vez, eu não era encarregada de resolver tudo. Eu apenas repetia, com calma: conversem com Hallie. Depois veio o julgamento social. Santa Bárbara é uma cidade bonita, mas pequena demais para guardar segredos. O escândalo se espalhou como fogo em mato seco. Os mesmos vizinhos que aplaudiam meus pais pelo sucesso, agora os olhavam com desprezo. As máscaras de favoritismo e perfeição foram arrancadas. As pessoas comentavam abertamente. Sempre favoreceram Hallie. E olha aonde isso os levou. Meus pais, orgulhosos demais para admitir o erro, passaram a se isolar. Não conseguiam enfrentar o olhar das pessoas no mercado, na igreja, em qualquer esquina. O nome da família, que eles tanto prezavam, agora era sinônimo de engano e vergonha. Então veio a queda mais visível de todas. A de Hallie. Sua carreira de influencer simplesmente implodiu. Os seguidores, outrora fiéis, começaram a questionar nos comentários: tudo pago com dinheiro roubado? Cadê a autenticidade que você pregava? Vergonha! Marcas que costumavam patrocinar seus posts cortaram contratos de um dia para o outro. Suas redes sociais se transformaram em um campo de batalha, onde ela já não conseguia controlar a narrativa. Assistia tudo de longe, sem precisar levantar um dedo além do que já havia feito. Era como se cada mentira dela se desmanchasse sob o peso
da verdade, a estrela da família, que sempre brilhou às custas dos outros, agora ardia sob os holofotes implacáveis da exposição. E, em meio a esse colapso, algo dentro de mim se transformou. Não era prazer sádico, mas uma sensação de justiça. Por anos, fui silenciada, relegada ao papel da filha que aguenta tudo. Agora, finalmente, eles viam quem realmente eu era. A queda de Hallie não trouxe apenas ruína para ela, trouxe clareza para mim. O castelo de mentiras da minha família havia caído, e das ruínas eu começava a construir algo novo, minha própria liberdade. De quando olho para trás, não vejo apenas uma festa destruída, vejo um momento em que finalmente deixei de carregar um peso que nunca foi meu. Por anos, tentei ser a filha responsável, a que cuidava das contas, a que consertava os erros, a que ficava em silêncio para manter a harmonia. Mas no fim, percebi que aquela harmonia era apenas uma prisão dourada. Aprendi que, às vezes, para nos libertarmos, precisamos cortar os próprios laços de sangue. Dói sim, mas a dor de continuar vivendo em um ciclo de favoritismo e desrespeito é ainda maior. Amor sem respeito não é amor, é apenas dependência disfarçada. Hoje, não carrego arrependimentos, carrego cicatrizes menos, mas também carrego a liberdade de ter dito basta. Descobri que minha voz tinha valor, que meu silêncio não era obrigação e que eu não precisava mais mendigar reconhecimento em uma família que sempre escolheu me ignorar. O que perdi em laços familiares, ganhei em dignidade. E isso, ninguém pode me tirar. Ivoca, já sentiu na pele a dor de ser traído pela própria família? Conta aqui nos comentários. Se essa vingança te fez arrepiar, deixa o like, compartilha e se inscreve no canal para mais histórias de justição.